Bom, finalmente, então, o tópico dessa aula trata-se especificamente sobre o erro estacionário, ou seja, o erro em regime permanente, né? Então, qual que seria a definição, então, para o erro? Ele pode ser definido entre a diferença entre o meu sinal de entrada, né, o meu sinal de referência, e o meu sinal de saída, né, quando o tempo tende a infinito. Então, coloquei 3 exemplos de entradas para vocês aqui. Ó. Por exemplo, esse primeiro sistema, né, onde eu aplico um degrau na minha entrada. Eu posso ter, por exemplo, um sistema onde eu tenho esse comportamento da saída e, quando o tempo tende a infinito, o valor do erro é zero. Por quê? O valor da minha saída se torna igual ao meu valor da minha entrada. Já num outro tipo de sistema, eu posso chamar aqui de sistema tipo 2, eu posso ter uma entrada aqui e, de repente, quando o tempo tende a infinito, eu não consigo atingir então o valor da minha referência, então eu tenho um certo desvio aqui, que eu chamo isso daqui de erro. Tá? Eu também posso ter esse erro para uma entrada em rampa, né? Considere então que esse RDT é a minha entrada do meu sistema e esse meu CDT é a minha saída. Eu vou ter um certo transitório aqui e depois em regime permanente eu vou ter essa certa diferença aqui, né? Então isso aqui eu posso chamar também de erro. Tá? E se eu tiver uma entrada em parábola, também pode acontecer a mesma coisa. Depois de um transitório aqui, quando o tempo tender a infinito, eu posso ter uma diferença entre esses dois valores aqui, resultando então num erro em regime permanente. A gente pode atribuir o erro a muitos fatores. Tá? Então, o que pode ocasionar erros em sistemas de controle? Primeiro aqui que eu coloquei são alterações na minha entrada de referência. Então, assim, a minha entrada ela influencia no meu valor de erro. Se eu tiver, por exemplo, algum problema com a minha entrada de referência, provavelmente eu também vou ter um problema com a minha saída. Tá? E se eu mudar ou alterar meu tipo de entrada, eu também posso alterar o meu tipo de erro. Tá? O meu valor do meu erro. Outra coisa que está associada aos erros também são as imperfeições dos nossos componentes do nosso sistema. Então, são sistemas, por exemplo, sistemas físicos. Né? Você pode ter atrito, pode ter perda de calor, pode ter folga, você pode ter um mau funcionamento de amplificadores e assim por diante. Né? Você pode ter desgastes, deteriorização, né, do sistema. Tá? Então, esses podem ser fatores que levam inevitavelmente a gente possuir um erro. Na prática, né, todo sistema físico real ele vai ter um certo erro inerente a ele. Tá? Mas na verdade aqui nessa aula de hoje a gente não vai estar estudando o erro devido a esses fatores que eu comentei. A gente vai estar estudando um erro que é causado pela incapacidade de um sistema em seguir determinados tipos de sinais de entrada. Tá? Então, ou seja, eu posso ter um sistema de controle que quando eu aplico uma entrada integral nele, ele vai apresentar um erro em regime permanente. Mas eu posso pegar esse mesmo sistema e aplicar, por exemplo, uma entrada em rampa e de repente o erro dele ser zero ou nulo em regime permanente. Tá? Então é sobre esse erro específico que a gente vai estar estudando nesta aula. Então olha só, a gente pode determinar o valor de erro de um sistema. Eu coloquei aqui basicamente de duas maneiras. A primeira maneira é utilizando uma abordagem no domínio do tempo. Ou seja, se eu encontrar a expressão do meu erro, né, que pode ser dado com uma diferença entre a minha saída e a minha referência, e ter essa expressão no tempo, e fazer o limite dessa expressão com o tempo tendendo ao infinito, eu vou conseguir então encontrar o meu valor desse meu erro. Então, essa é a primeira forma da gente encontrar. A segunda forma, que é a forma que a gente mais utiliza na disciplina, é uma forma que a gente utiliza uma abordagem no domínio da frequência complexa, no domínio S. Né? Então, a gente utiliza o teorema do valor final na expressão do erro e assim a gente consegue determinar o valor dele. Tá? Então, como que a gente pode, então, encontrar essa expressão do erro? Vamos tomar aqui como ponto de partida nosso sistema de controle padrão, né, em malha fechada, certo?
onde eu tenho a minha entrada R de S, a minha saída C de S, G de S pode estar representando o meu controlador, a minha planta, o meu atuador, e aqui eu tenho a minha realimentação sendo representada pela função H de S. Eu tenho o sinal E de S saindo desse somador aqui. Tá bom? Então, através desse sistema, eu posso escrever duas equações. Por exemplo, eu posso escrever E de S igual a R de S menos C de S vezes H de S. Olha, E de S é igual a R de S somando e subtraindo H de S vezes C de S. Ok, primeira equação. E a segunda equação que eu posso escrever? C de S é igual a E de S vezes G de S. Então, tem a minha segunda expressão para o meu sistema. Eu posso, por exemplo, pegar esse C de S aqui, que é E vezes G, e substituir nessa equação de cima. E, com isso, se eu isolar o meu sinal E de S, eu vou ter, então, essa função aqui. Ó. Tá? Então, a minha expressão do erro, ela pode ser dada como R de S, que é a minha entrada, que divide 1 mais G de S vezes H de S. Então, como que eu encontro, então, o meu erro em regime permanente? Eu aplico o teorema do valor final para a minha expressão do E de S. Então, como que fica, né? Se eu aplicar o teorema do valor final, é limite de S tendendo a zero de S vezes a expressão E de S. Então, fica igual a limite de S, com S tendendo a zero, de R de S sobre 1 mais G de S e H de S. A gente pode perceber aqui, ó, que o sinal de erro ele vai depender do meu valor de entrada, vai depender da minha função de transferência, né, G de S, e também da minha realimentação H de S. Tudo bem? Algo que é muito importante, inclusive eu coloquei até em vermelho aqui, ó, é o fato de que eu só posso aplicar o teorema do valor final para sistemas estáveis. A gente vai ter uma aula que trata só de estabilidade, mas inicialmente, isso vocês já sabem também, que eu posso dizer que um sistema é estável se todos os polos em malha fechada eles se encontram no semiplano esquerdo. Né? Então eu não vou ter uma resposta que vai tender a infinito, mesmo se eu aplicar uma entrada finita para ele. Tá bom? Então, inicialmente é o que a gente pode comentar sobre isso. Então, eu vou utilizar o teorema do valor final para encontrar a expressão de erro. Eu verifico primeiramente se o sistema é estável. Eu já vi questões de concurso público, por exemplo, ter essa pegadinha, né? Onde a questão pede para ser calculado o erro em regime permanente, mas o sistema é instável. Ok? Então, ou seja, você não pode aplicar esse método. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos considerar que eu tenho esse sistema de controle aqui, tá? E, de repente, eu quero encontrar o valor do erro de regime permanente se eu aplicar uma entrada aqui em degrau unitário. Tá? Primeiramente, a gente tem que verificar se o sistema é estável. Tá? Como foi eu que construí esse sistema, eu garanto para vocês, ele é estável. Tá? Mas sempre a gente tem que estar checando para ver se todas as raízes da função de transferência de malha fechada estão sempre no semiplano esquerdo. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o teorema do valor final na expressão do erro. Né? Então, limite de S tendendo a zero de S e de S. Quem que é E de S? R sobre 1 mais G vezes H, que a gente obteve essa expressão no slide anterior. Fazendo, então, as substituições, né? No lugar da minha entrada, eu vou colocar 1 sobre S, que é o meu degrau unitário, dividindo por 1 mais G de S vezes H de S. Olha só que interessante aqui, né? Então, esse meu S aqui da minha entrada vai cortar com esse S do teorema do valor final e vai sobrar só o valor unitário aqui em cima. Então, olha só, se eu fizer o S tendendo a zero, esse S vai ser zero aqui, vai ser zero aqui. 10 vezes 5 vai ser 50. 100 dividido por 50, ou seja, vai dar 2 aqui. 1 mais 2 vai dar 3. Então, minha resposta é 1/3, ou seja, 0,3333. Será que esse erro é um erro grande, né? Ou ele é um erro pequeno? Então, para a gente poder analisar isso, o que a gente tem que levar em consideração? Olha só, se eu estou aplicando um degrau unitário na minha entrada, eu tenho um erro de 0,33, esse já é um erro razoável, né? Ou seja, eu tenho aproximadamente aqui 33% de erro. Né? Então, é um erro alto.
A gente depois vai aprender, né, como a gente reduzir, então, ou tentar minimizar o máximo possível o valor de erro em regime permanente em sistemas de controle. Para vocês praticarem aqui, eu tenho mais um exercício proposto, tá? Eu tenho esse sistema aqui também que é em malha fechada. Opa! Eu tenho a minha entrada, a minha saída e tenho o meu sinal de erro aqui, né? Então, uma dica para vocês resolverem esse problema. Utilizem a simplificação em diagrama de blocos, né? Para toda essa parte aqui, que esse sistema vai se tornar muito mais amigável para vocês. Qual que é o segundo passo, né? Verificar se esse sistema ele é estável ou não. Qual que é o terceiro passo? Eu encontro a expressão do meu erro RDS e aplico então o teorema do valor final. Então eu consigo então determinar o valor do meu erro em regime permanente.